Hoje é o nosso último dia de cruzeiro, penúltimo dia com o nosso grupo aqui em Dubai. E a gente resolveu fazer um negócio diferente aqui para o nosso canal do YouTube, que é falar um pouquinho da experiência que foi nesse grupo, né, Marciano? Sim. Primeira vez que a gente está aqui na região dos Emirados, do Golfo Arábico, e está vivendo a experiência que está durante o Ramadã. Então, vamos trocar uma ideia aí, explicar para o pessoal como é que foi a nossa experiência. Eu acho que é mais legal, até porque assim, né, quando a gente já fala de Dubai, já vem a primeira pergunta, né, é uma região muçulmana, é diferente. E falar do Ramadã, que é o período mesmo do jejum deles, acho que torna mais, eu diria, especial falar, né, porque a nossa turma viveu aí dias completamente perfeitos, né, experiências fantásticas, entendendo um pouquinho da cultura, que eu acho que o mais legal é realmente entender, porque cada cultura tem as suas premissas, tem as suas diferenças, e ao longo dos dias a gente viu que vivemos, né, uma viagem de 12 dias, 11 noites, com um cruzeiro de modo internacional, com acesso aí a bebidas alcoólicas, num período religioso do Ramadã deles, né? Então, acho que essa foi o mais legal da viagem, né? Porque assim, conversando com todo mundo, né, as pessoas não tinham ideia do que era o Ramadã. Né, o que representa o Ramadã, né? E hoje as pessoas voltam, todos, né? Voltam para casa com uma visão totalmente completa do que é a religião muçulmana, mas o que é um Ramadã para eles, né? Sim. Então eu poderia dizer que foi realmente muito legal. Nós estamos aqui pela 8ª vez, né, em Dubai, né? 7ª vez, né? 8º grupo, mas 7ª vez nós estamos aqui. E o legal é que percebemos que mesmo no Ramadã, a experiência dos passageiros, a experiência nossa não se alterou, né? Mas, ao mesmo tempo, a nossa absorção da cultura foi muito maior, Isso né? é uma coisa que eu acho bem engraçado para todos os passageiros. Acho engraçado não, né? É muito bacana de ver. Porque a gente do Ocidente, a gente tem alguns preconceitos em relação Temos. à região e tal, e o pessoal chega aqui e se assusta, assim, é o que a gente mais ouve falar nos dias que a gente sai para passear, é a capacidade de impressionar que tem essa região por fazer tudo o que se faz num lugar tão difícil. Hoje, por exemplo, não vai dar para ver aqui no vídeo, mas hoje a gente tem um pouco de areia, como é Temos que uma chama? poeira, Uma né? poeira. Temos uma tempestade de Então, a areia. gente pensar que tudo que se faz aqui foi feito no meio do deserto, onde não tinha nada, É. nesses vídeos que a gente acaba vendo na internet, no YouTube e tal, é inacreditável, porque aqui é muito difícil. Daí vem aquela segunda frase, né? Ah, mas com dinheiro tudo é fácil de fazer. É. Eu sempre discordo disso e a gente sempre fala sobre isso também. Tem que ter dinheiro, tem que ter vontade. Visão, né? Acho que acima de tudo, O né? que a gente vê aqui é as pessoas, mesmo tendo dinheiro, têm vontade de fazer. Então isso é muito bacana de se acompanhar. Voltando um pouquinho para a dinâmica que a gente teve com o grupo, foi muito legal. A gente veio para cá com o grupo, a gente viveu 3 noites de hotel na chegada, Isso. lá em Alcife, e depois a gente fez o cruzeiro, a gente sai amanhã do cruzeiro Mais uma noite de e hotel, fica mais né? uma noite de hotel antes de voltar para o Brasil. Além do voo direto da Emirates, que é Não, fantástico, né? acho que assim, né? Eu sempre brinco, né? Brinco no modo de dizer que assim, vir para Dubai já começa em grande estilo embarcando no A380, né? O maior avião comercial operando, e Emirates, né? É um serviço diferenciado, né? Eu Pra... falo para todo mundo assim que quem viaja de Emirates uma vez na vida fica mal acostumado, porque tudo é muito bom, né? Quando eu falo bom é assim, melhor classe econômica. Espaçamento da poltrona, conforto, os amenities, né? Quem gosta de ganhar os souvenirs a bordo, a necessaire completa. Além de tudo, o serviço de bordo, a equipe, né? Não vamos falar da experiência que teve mês passado a companhia, mas tu mesmo mandou um áudio quando chegou É lá na chocante, Itália, né? tipo, meu Deus, que saudade da econômica da Emirates, né? Porque depois que tu recebe um serviço que é na mesma faixa etária de entrega, mas que ele está Mesma acima, faixa de né? preço, né? E a entrega é maior, né? Aí tu se choca, porque sem dar nome às companhias, mas isso prova o quanto viajar de A380 É acima da realmente média, é né? acima da média, né? E a gente sempre briga, né? Que, tipo assim, a gente tem até medo de viajar de executivo e nunca mais querer descer para econômico, se a econômica é tão boa, né? Mas uma coisa que aconteceu bastante nesse grupo foram os O upgrade, upgrades né? lá na hora do embarque. Porque quando a gente vai comprar uma passagem, aí o pessoal cota, eu quero ir de executiva. Normalmente, um executivo da Emirates está quanto, Marcelo? Do que eu ouvi por esse? 46 mil mais ou menos ida e volta, né? E o pessoal conseguiu no balcão,
Eu sempre falo isso pro pessoal, que a chance de upgrade no balcão na hora do check-in é real e é muito mais vantajoso, aonde eles pagaram aí $1.600 e vieram de executiva. Né? E alguns pagaram ainda $900 e veio de Economy Premium, né? Já que é outra uma baita categoria. uma experiência também, não tem todo aquele glamour lá de mas cima. É a Economy mas Premium, já né? é Acho que toda a outra meta coisa. do viajante de entrar na Emirates é: estou na parte baixa, meta é subir na parte de cima, que fica a executiva com a primeira classe, né? Mas é uma boa experiência, né? Conversando com os passageiros, né? Nós somos aqui um grupo de pessoas espalhadas do Brasil todo, então perfis diferentes, mas a satisfação e a realização, né? Acompanhando as postagens, as conversas, as pessoas ainda estão incrédulas com tudo que viveu, impactadas com tudo que eles tiveram acesso. Porque eu sempre falo para as pessoas, eu amo Dubai, né? Quem me acompanha sabe o quanto eu falo de Dubai, o quanto eu amo, mas eu sempre falo que Dubai não é nada do que você imagina, mas é muito mais do que você pode esperar. E é isso que as pessoas estão assim estagnadas, estão impressionadas, porque é fantástico, né? O poder de criação, o poder de cuidado, mas o cuidado com a cidade, com as pessoas, né? Eu acho que uma das coisas mais legais que todo mundo que vem para cá leva é esse zelo, né? Que os sheiks, que os chefe das nações aqui tem pelo seu próprio povo, né? Porque não é só se desenvolver, não é só fazer coisas extraordinárias, mas é se preocupando com o seu povo, porque tudo que está sendo feito para daqui 100 anos, né? O legal, a premissa do Sheik daqui de Dubai, principalmente, eles não estão pensando só no agora, eles estão se preparando para deixar um legado para os próximos 100 anos. E isso é fantástico, né? Porque daí tu pensa assim, ele não está só preocupado com o momento que ele está vivendo, ele está preocupado com as próximas gerações. E aí tu vê uma cidade em construção, tu vê coisas extraordinárias sendo feitas, e o mais legal, quando tu acha que já se surpreendeu, que tu já se encantou, o próximo dia te provoca novamente uma nova reação, porque tudo realmente é grandioso, afinal de contas nós estamos aqui com 50 e poucos anos de idade, né? Dubai tem isso, ou seja, Dubai é mais novo do que 53, a maioria. né? 54 vai fazer, né? Vai fazer Fez em dezembro. 53, e se tu parar pra pensar que Dubai hoje é mais novo do que a maioria dos passageiros que vem para cá, quando eu falo novo é porque 50 e poucos anos para o poder de construção, né? O poder de entrega que hoje Dubai tem é algo impressionante, né? E a questão do grupo, né? A gente já veio várias vezes e cada vez vai afiando mais, afinando mais a nossa experiência aqui. Então, nesses grupos que a gente teve em 2025 até agora, a gente agora está em março, é o nosso segundo grupo, a gente percebeu que 4 noites ficou num formato muito bom, porque deu para as pessoas viverem realmente, sabe? Aquele, às vezes, preconceito que as pessoas têm de viajar de grupo, que é ter que fazer tudo corrido, subir, descer, aquelas coisas de tempo para comprar lembrancinha. A gente conseguiu ajustar os passeios que a gente consegue fazer aqui com os guias brasileiros e trazer isso para o nosso... Mas vamos pegar um gancho para falar disso, né? Você está numa região como essa, diferente, exótica, podíamos dizer, pela excentricidade da cultura, da religião, mas ser recepcionado por brasileiros que moram aqui há 15, 20 anos e te dá, né, essa base da história, das explicações, te levar a viver o destino. Eu acho que a questão ele entende a realidade do brasileiro e explica em cima dessa realidade. Então, legal. Às vezes, não é que nem tu receber um portunhol, ou até mesmo um português de Portugal, como às vezes tem, porque daí o cara tem uma experiência de europeu, não de brasileiro. O brasileiro, ele se choca muito mais com o que ele se vê por aqui. Poder, você se sente em casa, né? Alguém ali no microfone te guiando, te dando a dica, te orientando, falando... E te fazendo, eu acho que o guia em qualquer viagem, ele é extraordinário, porque você sai com uma bagagem que você não vem. A gente já fez viagens assim, vamos lá e vamos andar e vamos fazer os pontos turísticos, mas sem ter uma pessoa de carne e osso ali, uma pessoa guiando, é diferente. E outra coisa que a gente tomou cuidado foi botar o grupo lá em Alcife, né? O pessoal gosta. Região estratégica, né? Porque a gente acaba botando o pessoal num hotel, num Hilton, e principalmente, como passeia todos os dias, seja conosco, a pessoa tem até a oportunidade de quiser fazer os passeios. Criar a sua própria viagem dentro do grupo, né? Mas normalmente à noite está todo mundo cansado. E aquela região ali nos proporciona ter acesso, toda a região de Alcife ali, com aquele suque, com aqueles restaurantes que tem ali. É muito legal. O hotel tem Fora que a região é muito bonita, né? Porque é onde tudo começou, né? A região de Alcife é a região que a gente chama de a Dubai Antiga, né? Onde você tem ali acesso aonde o canal Creek, né? O primeiro canal do
de Dubai, né? Então você também está numa região muito bem localizada. E tipo assim, a gente foi né? no shopping um dia lá jantar. É. Tem um shopping que custou 12 dirhams o táxi. Então 12 dirhams é R$18 para ir, R$18 para voltar. Todo mundo tem medo que Dubai é cara, E agora né? que tu pegou esse negócio do táxi, mais uma coisa legal, né? Eu falo isso muito para os grupos quando a gente vem, né? É um dos destinos mais seguros que um turista pode ir. Por quê? Tanto para mulheres, para os homens, né? Para a família como um todo, né? Aqui os táxis todos são controlados pelo governo, né? E aqui eles têm uma premissa que atender bem não é só no restaurante, não é só no hotel, né? Você é bem atendido em qualquer situação. Então o táxi aqui realmente ele é muito mais barato que um Uber e é seguro, Quer né? ver a história da senhorinha do nosso grupo A dona lá, Eneida, que queria voltar. não Tinha lembrava o nome do do hotel, né? Porque são vários Hilton aqui em Dubai, E daí né? foi, mostrou, virou, mexeu, o taxista falou com o taxista, Alcife, chegaram lá. Enfim, o cara foi O atrás taxista da... não ficou andando com elas, ele é ao contrário. Primeiro ele estava foi tentando só ter a entender. confirmação aonde era para poder sair rumo ao destino final delas. E isso é incrível. Essa é uma experiência, né? E eu brinco que assim, teve outro caso agora do Márcio que foi pagar uma das compras nos souks e ele não viu e entregou. Isso é fato real, né? Entregou $50 dobrado junto com a nota. E o cara da loja saiu em busca dele pelos corredores para devolver o dinheiro em excesso. Que não era dele, né? Então essas coisas são muito legais porque isso mostra realmente o compromisso em cuidar do turista, né? E eu sempre falo para todo mundo que vem a Dubai, chegou na imigração, tu percebe a mudança quando vê o passaporte brasileiro, porque eles gostam demais da gente, né? Eu falo assim, a gente é muito bem-vindo, é muito bem recebido, é muito bem tratado, né? E claro, Dubai hoje um destino internacional, né? E hoje, se a gente olhar aqui Dubai com seus 3 milhões de habitantes, 12% da população natural, né, nativa, e os demais não, então isso mostra o quanto Dubai é um destino internacional. Mas o brasileiro realmente ele é muito querido, é muito bem visto. Todos os nossos passageiros que já embarcaram conosco, que eu diria que foi mais de 400 brasileiros que vieram conosco nos nossos grupos aqui para Dubai, podem confirmar o que eu estou falando, porque você não é o passado para trás, você não é maltratado em nenhum tipo de estabelecimento, ao contrário. Eu lembro de uma situação que eu vivi num dos nossos primeiros grupos com as meninas de Blumenau, que tinha dificuldade de entender o cardápio, e o garçom usou o próprio celular do Google Tradutor para poder se comunicar com elas. Coisa que hoje em dia não tem mais, porque o próprio cardápio já é digital, já é no formato que a gente tem. Isso é muito legal. Mas voltando à história do Ramadã, principalmente nos Emirados Árabes, né, que são as paradas que a gente faz em Sirbaniyah, Dubai, que a gente fica basicamente 5 dias, né? E Abu Dhabi. É legal ser introduzido ao Ramadã, entender como funciona, mas a gente tinha um pouco de receio de perder um pouco da experiência do destino, ou que ela fosse um pouco mudada aqui em Dubai. Acho que nós temos que fazer a colocação sobre 2 momentos do Ramadã, né? O Ramadã de Dubai e Abu Dhabi. É isso que eu tô falando. Dos Emirados, hoje, por mais que eles fazem o Ramadã. Então, o que é o Ramadã, né? O Ramadã, para quem não é isso, mas para a gente comparar, é quase como se fosse a nossa quaresma, né? Quaresma. Só que o deles aqui é 30 dias, é lunar e tal, enfim. E durante o amanhecer até o entardecer, eles não comem e não bebem água, não fazem nada. É jejum, né? 100%. Então, qual que é a situação? Aqui, quem não é muçulmano acaba tendo tudo aberto e tudo funcionando para isso. Diferente do que acontece quando a gente vai a alguns países do Golfo Arábico. Mas vale entender que, para as pessoas entenderem, o Ramadã, né, que tem uma certa visão errada. Ramadã é um dos pilares, né? A religião muçulmana tem 5 pilares. O Ramadã pertence a uma delas, ou seja, um legítimo muçulmano precisa viver o Ramadã. Se ele não vive o Ramadã, ele não é um muçulmano, né? Então, só para entenderem essa questão. E aqui, o que a gente percebeu, né, e a gente comentou muito sobre isso, é que Dubai e Abu Dhabi, que são 2 destinos dos Emirados, é muito internacional. Então, tu não é impactado. Nada. Em nenhum momento. Foi como a gente veio em janeiro. A gente viveu uma experiência foi normal. Agora em março. Por exemplo, né, não pode ter música e nada, mas show dançante das águas do Burj Khalifa acontece normal. Restaurantes para almoço, jantar, pro café da tarde, normal. Né? Então não tem alteração, porque como são destinos internacionais, eles entendem que parar a vida, né, por causa desse momento deles, que é espiritual deles, não teria sentido, né? Então, a vida voltou ao normal. Eles ali param para fazer as 5 rezas durante o dia, nos horários deles do toque, das mesquitas, mas para nós não foi impactado em nenhum momento.
né? Sim. Então você conseguia beber bebida alcoólica nos restaurantes em Dubai, você conseguia comer normal, né? O jejum era o momento deles, né? Isso. A conexão deles com o Deus deles, mas não alterou a nossa experiência. Diferente do Bahrein e do Catar, né? Porque são países mais conservadores. Quando eu falo conservadores, ainda vivem muito mais a cultura. Não que Dubai e Abu Dhabi não vivem, mas como eles entendem que o turismo é uma atividade importantíssima economicamente falando, então eles se adequaram, né? Fizeram essa adequação de não é porque nós estamos vivendo um momento nosso que precisamos fazer com que todos tenham que viver. E em Doha, né, e no Bahrein, a gente já vê uma situação um pouco diferente, que durante o dia os restaurantes não estão abertos. Não abre nada, né? Não abre nada. E daí, como é que faz, né? Daí a gente pegou, e como são passeios relativamente curtos, a gente já informou isso para os nossos passageiros antes de estar no navio, antes de sair do navio. Então o pessoal levou um lanche, porque dentro do ônibus a gente poderia beber e comer. À vontade. Mas não é legal. Então não vou dizer que seja proibido, porque eu não vi ninguém ser coagido. A gente viu pessoas de outros grupos lá comendo e bebendo. Isso. Mas não é educado, porque a gente está vindo até o país... É desrespeitoso. Isso aí. Acho que essa é uma questão... Eu sempre brinco que o turista ele também tem que ter bom senso. Bom senso que quando a gente vai de encontro a uma religião diferente, uma cultura diferente, cabe a nós respeitar, né? Eu falo muito isso com nossos grupos quando estamos aqui. Não existe mais tantas restrições e regras para nada, em relação de vestuário e tal. Mas entender que esse é um momento tão especial na vida deles, né? O Ramadã, como é um dos pilares da cultura deles, respeitar, eu acho que isso é uma das formas da gente reconhecer o sacrifício, porque o jejum, o Ramadã é um sacrifício que cada um deles faz, né? Então eu acho muito legal. E o nosso grupo foi nota 10, assim, porque todo mundo comia o seu lanche, sua batata, o seu salgado, sua bolacha no ônibus, bebia sua água, mas ninguém foi desrespeitoso, deselegante, né? Porque se eles estão vivendo um período ali de jejum, que ainda não é longo, né? A gente não, de certa forma, a gente não foi leviano com eles, né? Comer na frente de uma pessoa que está sem comer, beber. Foi muito legal isso. E é uma das coisas que algum dos guias, ou todos eles falaram, né? Que hoje, esse jejum é se colocar muito no lugar do outro e ver como tem pessoas que não têm o que comer e o que beber. Então é tu se privar de alguma coisa e entender que tem pessoas hoje que não estão tendo nem a possibilidade, né? De ter o iftar no final do dia, que é a quebra do jejum no final da tarde. Então isso chamou muita atenção. Mas em nenhum momento eu entendi, pelo menos, que o nosso passeio... A nossa experiência não mudou. A gente foi no Bahrein, visitou uma mesquita, que eu achei que a gente não iria visitar pro lado de dentro. E na verdade a experiência foi a mesma, eles explicaram pra gente. A recepção foi a mesma, né? Da mesma forma. A única coisa que os guias pediam era ser um pouco mais polido em relação a isso. Essa gentileza e super funcionou, né, Marciano? Não, eu poderia dizer que viver uma viagem no Ramadã, nos Emirados, não vai alterar a tua experiência. Sim. Porque tudo que nós vivemos ao longo desses dias aqui com o grupo provou isso pra gente. E mais legal ainda, eu acho que isso faz com que todos nós voltemos agora para casa com uma visão transformada sobre a cultura muçulmana, mas sobre o Ramadã. Sim. E isso prova. Ontem eu estava conversando com um dos passageiros e eles, Marciano, mas o que tu acha? Eu falei, tu já parou para pensar de que eles rezam 5 vezes ao dia e o significado da reza de 5 vezes ao dia é porque para eles têm medo de perder a conexão com Deus deles? Isso é bonito demais, né? Daí ela falou assim, mas é verdade? Eu falei, as pessoas não entendem que, acho que culturas e religiões, todas elas têm um porquê por trás, um significado. E quando tu entende esse significado, entende essa escolha, né? Viver essa escolha da religião, é bonito entender, é respeitoso entender. Eu gosto muito, acho muito bacana entender os significados. A cultura muçulmana realmente me impressiona muito por causa de tudo isso. Ter vivido essa experiência de uma viagem no Ramadã foi muito legal, porque fez a gente entender as escolhas que eles fazem, porque acho que escolher jejuar do nascer ao pôr do sol, numa carga horária aí grande, e eu sempre falo assim, né? Se eu posso comer, eu escolho jejuar. Você escolheu. Agora não, eles vivem o jejum, né? Para eles isso é obrigatório, faz parte de quem são eles, né? Faz parte deles, né? Deles, né? Então acho isso foi muito bonito. Mas, enfim, Marciano, eu tinha uma pergunta. O que tu achou que foi mais bacana nessa viagem até agora aí pra gente finalizar o vídeo? Eu sou suspeita a falar,
mas eu diria que foram 2 pontos primordiais que foi encantador ver, né? Nos nossos grupos, principalmente. A conexão que houve, né? Viajar em grupo é se permitir, né? Viajar com outras pessoas que você ainda não conhece, mas ter aí a possibilidade de se conectar, fazer amizades, conhecer pessoas diferentes. E isso foi uma das coisas mais mágicas que a gente viu. Houve uma conexão muito forte, né? De novas pessoas que não se E conheciam. todas as viagens acabam É acontecendo, né? muito, né? E é muito legal isso, eu acho que a gente vive muito o nosso propósito, que é inspirar as pessoas a ver o mundo com seus próprios olhos, mas a história que quando a gente resolveu trazer o nome RIG para a nossa agência, É a premissa, né? que é viver uma vida de bons momentos, cercado Rodeado, de né? pessoas, né? Pessoas felizes, pessoas que compartilham do mesmo sentimento. Então a gente tem pessoas que vieram do Brasil todo. Se Tanto para tem do norte pensar, ao nós sul, temos né? passageiros aí do norte, do nordeste, nós temos passageiros do sul, do Centro-Oeste. centro-oeste, Brasília, né? Daí eu fico me perguntando como é incrível ter a oportunidade, né? Porque isso foi uma oportunidade nos dada, eles acreditaram no nosso trabalho e embarcaram nessa jornada conosco de 12 dias, e só de conversar com eles, já todo mundo já começa a bater aquela depressão de que está acabando. Já querem marcar viagem Foi junto. muito melhor do que eu esperava, porque sabe o que é mais legal de viver essa viagem? Você acha que já se surpreendeu. Ontem, por exemplo, ontem foi o dia de praia, Siribaniás, né? Siribaniás, uma ilha privativa no meio do Golfo Pérsico, que tu pode viver um dia de praia, né? Literalmente. O que eu mais tenho ouvido, as pessoas estão deslumbradas, assim, tipo, impactadas. Não imaginava nunca que Siribaniás poderia ser o que é, a experiência que viveram, o dia de praia, tomar banho no Golfo. Ontem, ouvindo no jantar, eles me contando, eu fiquei, gente, eles estão mais impressionados do que subir no Burj Khalifa, que já tinha sido o auge, né? Todo dia é um auge. Hoje, por exemplo, nós vamos embarcar daqui a pouco para a galera pro pôr do sol no deserto com safari e um jantar no acampamento beduíno. E eu tenho certeza que eles vão voltar dizendo que coisa incrível, porque a energia do deserto, o sol, o pôr do sol no deserto é uma experiência singular, na minha opinião, aqui local, né? Então, eu sempre falo, viver essa viagem é viver vários momentos, várias experiências diferentes a cada dia, né? Eu ia falar a mesma coisa, o que mais... A gente vem várias vezes ao ano para cá, então escolher um ponto turístico é fácil. Mas o prazer de ter a oportunidade de trazer pessoas do Brasil todo para viajar conosco, de que muitas vezes o pessoal comprou todo o pacote e conheceu a gente, muitas vezes não, no caso desse grupo, 85%, 90% das pessoas, na hora do embarque lá em Guarulhos, que foi conhecer pessoalmente a gente, né? que foi ter contato, entender como é que a gente trabalhava. Isso é muito gratificante para a gente que já vem há vários anos vindo para cá, ou numa trajetória da agência que vai fazer 15 anos. É o mais gratificante do que realmente visitar um ponto turístico para a gente que proporciona. Acho que a palavra é proporcionar, né? Eu diria que, talvez tu me corrija se eu estiver errado, nós vamos completar 15 anos agora em julho. Esse grupo é a prova real de que a gente realmente, no que a gente acredita, na forma que a gente trabalha, na premissa que nós temos de seriedade em tudo que a gente propõe a fazer. Afinal de contas, eu sempre falo que viajar é um sonho, e quando as pessoas depositam a confiança em nós, em viver aquele sonho de fazer um cruzeiro, de ir para os Emirados, de voar num avião de 2 andares, é uma confiança muito grande, é uma responsabilidade muito grande, e é uma autorrealização pessoal e profissional nossa poder estar aqui, né, escutando o depoimento deles, a emoção deles de estar vivendo, o sentimento de Marciano, agora eu já quero saber a próxima, eu não quero mais deixar vocês, eu quero trazer minha família, eu quero trazer meus amigos. Isso é uma autorrealização profissional, com certeza, para nós, acima de tudo, como agência, e mostra que esse é o caminho, né? Acho que inspirar as pessoas realmente a sair de casa, ir lá, desbravar um destino novo, uma cultura, ser a uma ferramenta para isso, né? Porque as pessoas têm que... Hoje eu estava conversando com um passageiro e ele falou assim para mim, eu demorei tanto para vir para cá, né? Eu falei, não, tu veio no tempo certo, né? E eu tenho passageiros que já vieram a Dubai conosco mais que uma vez, porque Dubai tu pode vir, sim, de 2 em 2 anos, que sempre tem coisa nova, né? Essa é uma provocação do destino, né? Diferente de alguns outros destinos clichês, que sempre vai ser o mesmo, aqui tu pode vir, sim, que você vai viver experiências diferentes, com certeza, lugares diferentes, com certeza. Então é isso, pessoal.
Muito obrigado. Esperamos que vocês vejam esse vídeo até o final. É grande, né? Mas tá tudo certo também. A gente queria falar um pouquinho que muitas vezes a gente consegue falar numa ligação telefônica, numa videochamada, nas lives que a gente acaba fazendo, mas não deixa isso gravado aí no nosso YouTube para as pessoas terem um pouco desse contato, né? E assim, né? Espero que você coloque Dubai na tua lista de viagens, porque realmente é um destino incrível. Viajar em grupo é uma experiência única, e eu sempre falo que viajar em grupo não é aquele sentimento de achar que tem que fazer tudo que todos fazem, é saber que tem alguém ali te dando suporte, orientação, o auxílio, para que você possa viver a melhor experiência possível no destino. Então, obrigado, foi um prazer, né, Diego? Acho que foi a primeira vez que a gente fez isso, quem sabe a gente começa a fazer mais, mas é legal falar sobre Dubai, sempre vai ser muito bom. Sim, valeu.